Vai ter conversa, Vai ter conversa. Vai ter conversa? Vai ter conversa. Vai ter conversa. No Conversa de Boteco de hoje, a Sal Bernardo e Tulane Silva conversam sobre suas dores, seus medos e suas angústias de criar e educar seus filhos pretos numa sociedade racista. Precisamos aprender, estudar, ouvir, nos informar e desconstruir a cultura racista que continua fazendo vítimas todos os dias, no Brasil e no mundo. Vai ter papo de boteco no isolamento, sim. Meu nome é Sal Bernardo, eu faço parte do Ateliê Ambrosina, sou conselheira a partir desse ano, mas eu venho participando do Ateliê Ambrosina desde 2018. Né? O Ateliê Ambrosina é uma ONG feminista, que esse nome homenageia a Miss Paripueira. A Tulanil é daqui, não sei se ela já ouviu falar da Miss Paripueira. Já ouviu falar, Tula? Não. Não? Me diga. Miss Paripueira é uma mulher emblemária da época dela, acho que nos anos 80, 90. Eu conheci ela, eu era muito novinha. Ela se vestia muito peculiarmente, andava com perucas, cheia de colares. Eu amava os colares dela, minha mãe ficava louca, porque toda vez eu queria os colares dela, ia lá pegar. E ela era vista como louca, né, pela sociedade. Foi fundada em 2018, né? E aí, desde 2018, que faz alguns eventos na cidade, tudo voltado para o público feminino, né? Então, a gente já está... Esse ano já seria o terceiro Islã das Minas. Teve o Islã das Minas, foi o último evento nosso antes do recesso. A gente fez o primeiro campeonato de sinuca feminino, a gente fez o Copa das Rachas. Quase fui. Foi, o Copa das Rachas. E por que a gente falar de menino, né? Num momento, numa ONG feminista? Porque por trás desses jovens pretos que morrem, existem nós. Mulheres. Nós, as mães. Existem nós, as mães, né? Que a gente pouco vê, né? Pouco se sabe, mas estamos por trás dessas crianças. Nós somos mães solo, mães lésbicas, mães bis, mães pretas, mães periféricas, mães empregadas domésticas, estudadas ou não, né? Então, a gente está por trás dessas crianças. E quando a gente teve a ideia, a Bruna teve a ideia e me falou, a gente pensou em vários nomes e eu pensei logo na Tulani, porque a gente sempre conversa sobre os nossos filhos, né? A gente trabalha junto em alguns momentos lá na UFAL e a gente sempre troca figurinhas de como deixar nossos filhos pró-feministas, né? E aí... É uma missão. Eu vou começar falando eu vou falar um pouquinho sobre o porquê desse tema, e aí a gente vai falar, na verdade, nossas experiências. Bora conversar? Tenho um casal de filhos, né? Eu tenho uma menina de 24 anos e tenho o Matheus, que está aqui, o lindão, de 17 anos. Sou professora de políticas afirmativas na área de saúde lá na UFSAL, onde eu tento também lá desmistificar na cabeça dos meus adolescentes pré-médicos e pré-doutores em saúde, na fisioterapia, fonoterapia e terapia ocupacional, essa questão do racismo, né? E aí a gente começa, a gente falando da questão, por quê, né? Esses últimos 3 meses foram bem, acho que esses últimos 4 meses foram bem preocupantes para nós mães. Primeiro a gente teve primeiro a gente teve o João Pedro, né, que morreu em abril, lá no Rio de Janeiro. Foi assassinado dentro de casa por policiais, né? Eu ia falar. Depois o Floyd foi assassinado nos Estados Unidos, agora em maio. O mais chato na situação do Floyd é a questão do assassino dele ser solto após pagar fiança, né? Um branco que tem dinheiro para pagar a fiança. E o último que doeu em nós, né, que ainda dói, que ainda está doendo, Miguel, né, Miguel Otávio, com apenas 5 anos, morreu após cair do 9º andar em Recife, né, agora no dia 2. E esse teve um relato da Tulani no grupo que foi muito dolorido e me fez pensar muito, né. Então, um dos dados que eu fui pesquisar, 71% dos jovens assassinados no Brasil são negros,
que foi apontado pelo ato da violência. E aí eu vendo, a Juliana Borges fez um post mostrando estatisticamente que negros não cometem mais crimes que brancos em São Paulo. Porque muita gente ainda fala que essas pessoas, né, como no caso do João Pedro, ainda vão buscar justificativas do assassinato, né? E ela diz assim, réus brancos que furtam em São Paulo são 59,5%, enquanto pretos são 40,1%. Roubo de réus brancos, 51,4%, enquanto pretos, 48,3%. Mas os negros são os mais condenados. Né? Então, são mais de 70% da população carcerária, né? Exatamente. Então, 68,8% dos negros são condenados contra 68 contra 59 dos brancos. E no caso, quando é encontrado com entorpecentes, né? Então, se um negro é encontrado com 100 gramas, 2 gramas, 5 gramas... É tráfico. É tráfico. Já enquadrou. Um branco encontrado com 1 quilo, 2 quilos, é usuário. Então, assim, é uma discrepância muito grande essa questão do racismo, é uma dor muito grande para a gente, né, que tem filho. Fala um pouquinho, Tulani. Então eu vou falar. Eu sou Tulani, sou farmacêutica, tenho 2 meninos, a Kio, que tem 14 anos, e Jamal, que tem 8. Eu vim aqui mais falar da minha experiência pessoal e para falar desse caso que você falou, que eu relatei lá no grupo, né? Aqui ele não gosta de redes sociais, né? Ele não tem Instagram, Facebook, TikTok, essas coisas ele não gosta. Mas ele tem o WhatsApp. E durante as aulas o professor comentou do caso e eles mandaram os vídeos no grupo da escola do George Floyd, né? E eu já estou me preparando, porque eu prometi que não ia chorar. Mas foi muito triste e muito pesado, porque aqui teve uma crise de pânico. Ele parou de respirar com o George Floyd. Então ele veio me pedir socorro, que ele não conseguia respirar. Então a primeira coisa que eu fiz foi calmar ele, né? Para saber o que estava acontecendo. E aí quando ele me contou, eu não tinha visto esse vídeo, eu não conseguia assistir esse vídeo. Na hora que eu comecei a assistir, eu já parei. Porque eu não aguentei, né? Então, você imagina um menino de 14 anos. Então, foi muito pesado e foi muito difícil, assim, né? Conversar, porque todos nós temos medos, né? E foi muito difícil ouvir ele dizer, mamãe, podia ser eu, né? Podia ser o papai, podia ser o titio, porque inclusive eu tenho um irmão que mora lá nos Estados Unidos, ele mora na Filadélfia. E aí, podia ser o titio, podia ter sido o titio, e assim, dava pra ver nos olhos dele o medo, né? E aí, você não tem como fugir, você tem que entrar no assunto, você tem que conversar com ele, né? Que é real. E aí, entra na conversa de que ele sempre briga muito comigo, porque uma mãe preta tem 2 medos, né? Um medo é que seu filho seja assaltado, como qualquer outra mãe, e o outro medo é que seu filho seja abordado pela polícia. E aí eu tô indo em todos os lugares com ele, não deixo ele sozinho, pego o Uber com ele, e ele, não, mãe, eu vou a pé, não sei o quê. E aí ele não compreende isso, né? Que ele ainda não tá pronto. Eu acho que ele ainda não tá pronto para passar por isso. Era complicado fazer ele entender esse privilégio que ele tinha, que não é de todos os meninos negros, né? E precisam sair, às vezes precisam trabalhar, às vezes precisam ir para a escola a pé, enfim. E aí, naquele momento, ele olhou para mim, agora eu sei, mamãe, agora eu sei por que você não me deixa ir. É muito difícil, né? Você tá... E Jamal, que vai fazer 9 anos segunda-feira, a autoestima deles também, né? Porque Jamal diz, mamãe, na minha sala todo mundo diz que eu sou feio, e trabalhar isso é muito complicado. Aí você tem que explicar, olha, a sociedade racista entende que pessoas negras não são bonitas. Não é que você é lindo. Ele olha pra mim e diz que eu sou suspeita pra falar, eu não posso falar. E eles estudam em colégio particular ou estudam em colégio público? Não, eles estudam em colégio particular. Que aí tem mais... tem os pardos, mas o Jamal é o único que se identifica como um menino negro, assim, né? Tem outros meninos que eu identifico como negros, mas... Eles não. Provavelmente não. Eu tenho um relato bem parecido no caso do abordar, como você falou,
O Matheus, ele sempre usou cabelo curto. O Matheus também sempre estudou em colégio particular, né? Ele mora no Benito Bentes e estuda no Ateneu. E ele sempre usou o cabelo praticamente raspado, né? Porque o pai usa e ele sempre usou. Quando eu voltei de São Paulo, que a gente começou ele começou a andar mais comigo. O pai dele não sai, não é como o Tony. Então começou a andar mais comigo na periferia, no nosso povo preto. Ele, com 13 anos, eu acho, ele virou pra mim e disse que queria deixar o cabelo dele crescer, que ia usar um black. E aí eu sentei com ele e falei, né? Então eu também achava que a gente tinha essa proteção, né? O Marcos tem carro, então sempre esse cuidado para ele vir do Benedito Bentes para cá, para aqui pro posto de ônibus, foi uma novela, foi todo um trabalho. E aí eu sentei com ele e disse: negão, e aí? Você acha que está preparado? Você nunca sofreu um baculejo, nunca foi abordado pela polícia. Você acha que está preparado? Oxi, deixe de exagero. Oxi, que é isso? Eles acham sempre, né? Mas eu também achava que era. Exato, né? Então, quando o Matheus, após Black, né? O Blackão ficou uma coisa mais linda, foi abordado. E a minha conversa com ele era sempre assim: calma. Não, e se eu tiver certo? Né? Porque os nossos filhos são machos, né? E se eu tiver certo? Calma, a polícia tá sempre certa. Não, a polícia tá certa, ele vai. E aí ele me contou que, como sempre, ele pega o ônibus do Salvador Lira pro Benedito Bentes, sempre com os mesmos amigos. E quando o ônibus é abordado, eles nunca desceram. Estão fardados. Matheus de Black foi o único a ser chamado a descer. Foi o único, né? E isso foi um choque de realidade muito grande para ele. Foi aonde eu acho que ele começou a entender que a gente é diferente, né? Que a gente é visto como diferente e que a gente tem que ter muitos cuidados, né? Então, o Matheus começou a frequentar a praia e aí a gente foi logo no período do apartheid na Ponta Verde. Então, a gente via às 4 horas da tarde um monte de hoplite para cima e para baixo. E eu sempre explicando. E aí, uma vez, ele falou a seguinte frase: mas esse pessoal que está sendo abordado é da Mancha. Disseram que eles estavam fazendo arrastão. Aí eu disse para ele: isso é uma justificativa da polícia para bater neles, teu. Preste atenção. Não é isso. Ainda por cima, tem que abrir os olhos dos nossos filhos, porque as meninas na live passada falaram sobre fake news. Então, abrir os olhos por fake news, né? No sentido de sempre arrumam um motivo para dizer por que fizeram aquilo, né? Então, o último paredão que a gente viu tinha mais de 100 meninos parados sendo revistados. Imagina um paredão, 100, assim. Aquilo era um choque muito grande. E eu me controlando para não chorar, me controlando para não ir lá brigar com a polícia, né? Que é assim que a gente passa, né? Exato. Eu fui uma vez para Recife e teve um evento de hip hop no Marco Zero. E eu nunca vi o Marco Zero com tanta polícia, tanto tipo de polícia diferente, né? Porque como tinha muitas pessoas negras, muitos homens negros, e eu fiquei chocada, assim, eu fui lá para visitar e não sabia que estava rolando o evento, eu fui embora, porque eu me senti mal, assim, muito mal. De que eu já tinha ido outras vezes e nunca tinha visto tanto tipo de polícia diferente. Acho que todas as polícias de Recife estavam com os carros estacionados na frente daquele evento, assim, como se fosse arriscado. E as pessoas que estavam com medo, né? As pessoas brancas que estavam lá passeando e os turistas e tal, ficaram com medo, porque, tipo, se tem tanta polícia é porque isso aí é perigoso, né? Exato, né? Não observam esses meninos, essas crianças, porque eram adolescentes meninos, assim, era tudo jovem, bem jovens mesmo, assim, abaixo de 18 a maioria. E aí eles eram um risco estar ali, né? Naquele lugar. Esse mesmo. Então, assim, a gente frequenta vários eventos. Agora no carnaval, o Matheus foi sozinho para o bloco das pecinhas. E a conversa de mãe para filho preto é sempre assim: não corra da polícia, não vai fazer nada errado, não dê motivo, né? Então, a nossa preocupação é não dê motivo. Pelo amor de Deus, assim,
beba comigo, não vá fazer essas coisas, não vá ficar bêbado na rua, né? Então, a gente tem muito receio do filho da gente. Eu cheguei do carnaval e fiquei esperando e mandando mensagem, ligando, e ele diz, a gente fica neurótica, né? Então, acho que se uma mãe, enquanto não chega. Se uma mãe de filhos... Eu ainda não passo por isso, porque a Kill é de casa, né? Então, nesse sentido, eu ainda estou tranquila, espero continuar. Mas, às vezes, ele pede pra ir num evento, aí eu vou junto, aí ele fica com aquela cara de cuzão pra mim, assim, tipo, que a minha mãe, né? Porque é complicado, né? Exato. Ele gosta de uns eventos de RPG, umas coisas assim, mais nerds. Aí eu levo ele, vou com ele, mas ele só ele tem 14, ainda não tá, né, não tá na rua. Ele já tem 14, mas ele ainda não tá na vibe de festa. Já 17 já tô arrepiando 17 já dá pânico. Mas aí a gente pensa, né, quando os meus pais me esperavam 2, 3, 4 horas da manhã, assim que eu chegava em casa, tava lá os dois conversando, fazendo coisa. E aí a gente pensa, nossa, que exagero, mas hoje tu vê, né, que tem o fato de ser menina, mas os meninos sofrem mais violência, né? Sim, um dos textos que eu li estava falando exatamente que, principalmente Norte e Nordeste, só pelo fato de estar na rua de 18 às 22 horas, eles são propensos a morrerem. O risco que estar na periferia, né? Um calor desse dentro de casa. Então, não tem dentro de casa é enfurnado. O Akil sempre gostou dos cabelos dele muito grandes, né? Um vizinho meu, quando eu morava em outro local aqui em Cruz das Almas, né? Ele falou assim, nossa, você tem que falar com o pai desse menino, porque tem que cortar o cabelo desse menino. E ele é policial, né? Ele era policial rodoviário, porque se a polícia vê esse menino com esse cabelo, vai confundir ele com coisa ruim. E aí não pode reclamar. E aí isso doeu, assim, né? Eu falei, não, pode sim. Eu acho que você tá vendo que ele é uma pessoa boa, que ele é um menino bom, que a família, que não tem nada demais com ele, e ele tem esse cabelo. Então, já dá, eu falei pra ele, né? O senhor já pode olhar com outros olhos, né, para os outros meninos que têm esse cabelo. É difícil, né, porque as pessoas cobram isso, né, cobram que esteja no padrão para não sofrer, e aí, às vezes a gente entra nessa, né. A gente entra... entra nisso, mas ele quer deixar assim, tá, tu quer deixar a liberdade dele, mas aí tu fica pensando, se ele sair na rua assim, vem cá aqui, vamos se arrumar melhor para sair, por favor, bota exato! Você falou do Jamal. Bota tua roupa. Se caráter estivesse no cabelo, e não tá. E vai bem por aí, né? Porque a gente toma cuidado com a roupa que eles vestem para sair, né? A gente controla, né? Porque a roupa do adolescente é ok, roupa largadona, o shortão, essas coisas, o tênis, né? O chinelo largadão. O chinelo largadão. E usadão, que dá mais confortável. Eu falo isso pro Matheus, olha, a gente vai para tal canto, tu vai ser confundido com maloqueiro. Para! Eu fico me odiando por falar nisso. Mas é exatamente. A Ju tá perguntando, manas, gostaria de saber como vocês chegaram para falar sobre os riscos de sair na rua, sendo preto. E também se vocês sentem diferença entre a adolescente e o adolescente. Então, Ju, eu falei com o Matheus no episódio do cabelo, né? Então, eu comecei a mostrar na praia, mostrar que não era o que as pessoas diziam sobre os pretos que eram verdade, né? Então, eu sou do movimento negro desde os 14 anos, então para mim é muito natural a gente conversar, é muito natural falar que enaltecer a nossa cor, enaltecer a nossa raça. Para mim sempre foi muito natural. Mas como eu me pego falando como eu falei agora, né? Falando besteira. Eu nasci no movimento negro, que meu pai era do movimento negro. Então eu ia pequena para as reuniões lá em Florianópolis. Mas mesmo assim, a gente, na hora do medo, às vezes tu solta que tu tá angustiada, tu tá brava, tu tá nervosa e acaba saindo um monte de besteira. Menina, não vai com esse bermuda, não, que essa bermuda aí é de maloqueira. Aí tu fica assim, meu Deus, o que eu falei? Exato, mas é porque você fica com medo de que ele seja confundido. Que ele seja confundido. E a diferença entre... E não é confundido, né? Porque às vezes eu também olho e falo, não tem nenhum problema em ser maloqueiro, mas
que vai sofrer violência, e você não quer que seu filho sofra violência, né? Exato. O baculejo já é uma violência, eu não quero que ele seja amor. E entre a minha filha e o meu filho, eu não sei porque eu não tive... A minha filha sempre foi vista como branca. A diferença eu acho que está nisso mesmo, de que o menino é muito mais confundido com o traficante, com o ladrão. Eu me policio muito para não ter medo de quando eu estou numa rua e vir dois meninos pretos ou um menino preto e eu não ter reação, né? Porque isso foi tão incutido na nossa cabeça que automaticamente a gente... Então eu me policio muito isso. A Cíntia disse que a sogra dela não deixava o esposo dela sair de chinelo. Tinha que andar com calçado e bem vestido. E é bem por aí mesmo, sabe? É bem por aí mesmo. Eu li uma reportagem de um médico negro que ele anda de jaleco e anda com o jaleco dentro do carro para todo canto. Porque quando ele é parado, e muitas vezes pergunta de quem é o carro, né? Se ele roubou o carro. E vai ter conversa no meio do isolamento, sim. Bora conversar? As meninas são hipersexualizadas, né? Eu até meus 16 anos eu não sabia sambar, então era um absurdo. Como é que você não sabe sambar uma mulata dessa? Tem que ter bundão, tem que ter corpão mais sensual. E, infelizmente, não é para casar, né? As meninas não são para casar. Elas são escondidas. O sexo com ela é melhor, mas elas são escondidas. Que é tudo mito, né? Não existe essa sexualidade toda entre nós. Nós somos mulheres normais. E eu fico pensando também nesse risco, né? A Kill é um menino de 1,80 m de altura, é gigante. E só o tamanho dele já é uma ameaça. A violência é muito maior, né? Eu já presenciei baculejo em cara alta e os caras chegam matando com muito mais violência, com muito mais brutalidade, porque é ameaçador, né, para a polícia. Se ele reagir, ele é mais forte. E a conversa da gente sempre vai ser de que ele não reaja, né? Não, de jeito nenhum. É sempre essa conversa. Mas e aí, como a gente vai agir, né? Quantas mães estão chorando pela morte dos seus filhos, né? Quantas mães não tiveram respostas e algumas mães não conseguiram achar o corpo do filho. O corpo do próprio filho. Exatamente. Eu até cheguei a lembrar aqui um caso, quando eu tinha 15 anos, eu estudava com um menino, a mãe dele é cantora, algumas pessoas aqui de Maceió conhecem, e o irmão dele, a gente tinha 14, eu acho que o irmão dele tinha 16, 17 anos. E começou a namorar uma branca, filha de militar. E esse menino sumiu. Hoje eu tenho 45 anos, né? E a mãe dele nunca enterrou o corpo. Nunca enterrou esse filho. Nunca achou o corpo. O quanto eu vi essa mulher murchar, sabe? O quanto eu vi ela se tornar introspectiva. Quanta dor essa mulher sente até hoje, né? Querer uma resposta. E às vezes a gente sabe qual é a resposta, né? Mas não tem como provar, né? Não tem apoio, não tem... E por isso... Porque nessas horas... O menino, esqueci o que sumiu de dentro de casa. Meu Deus, deu um branco. O João Pedro. O João Pedro. Ele, eu acho que só foi achado porque logo saiu na mídia, logo saiu, né? Logo teve uma divulgação enorme. Mas era uma probabilidade muito grande, se ninguém soubesse, de que ele nunca mais, que a família nunca mais visse João Pedro. Exatamente. Não entende como a gente chora junto, né, Tu? A gente chora. A cada vez. Porque tu sabe que é o risco, né? O mesmo risco, né? Apesar de que, né, os meus filhos, eles não vivem na periferia, né? Mas também um menino negro andando nos bairros aqui da parte baixa não é uma coisa tranquila, não é visto de forma tranquila. Ele pode ser retirado dali e aparecer depois, sabe lá Deus como não aparecer, né? Que eles estão aqui perto da gente, tá? A gente pensa na nossa dor, né? De imaginar, mas não de sentir. Eu não consigo nem me colocar no lugar dessa mulher, assim. E eu vi, como eu estudava com o irmão dele, eu via os atos, todo ano ela fazia os atos em busca do filho, né?
Sem ser Uhum. mãe, também sem ser mãe, eu passei uma semana muito mal depois do caso de Recife. Nossa, o caso de Recife, eu chorei ontem, hoje, é muito dolorido, né? Quando a gente vai ler os comentários dos racistas, né? De dizer Uhum. assim, por que essa mãe levou o filho para o trabalho? Ela estava trabalhando. Ninguém pensou que a gente está numa pandemia, que Recife está numa pandemia. Ela não devia nem estar trabalhando. Ela não devia nem estar trabalhando, né? Essa é a questão. Essa é a questão. E aí, é a dor dessa mulher, ela que encontrou o filho ainda estava vivo. A mulher ainda vai para o enterro, para o velório, ainda ela abraça a assassina, porque ela não tinha visto Ela não os tinha vídeos ainda. noção, ela não tinha noção ainda, né? Não sei, eu sinceramente, eu passei mal, agora eu não sei como eu agiria. Eu não sei. E talvez se não tivesse tido essa repercussão, ela também não saberia. Talvez ela estivesse até hoje sendo abraçada, né? A Cíntia colocou, a culpa é sempre da mãe, inaceitável, inacreditável. Ainda mais da mãe pobre, preta, que dor. Sempre a culpa é da mãe, é incrível. Teve um caso em São Paulo, a mãe teve um problema no trabalho e teve que sair mais cedo, e o pai foi levar a criança na escola. A escola estava fechada, porque tinha morrido uma professora na noite anterior e a escola fechou. E aí o pai foi para o trabalho. O pai esqueceu o filho dentro do carro e o filho veio a falecer. Os comentários na matéria Era, cadê a mãe? Folha de São Por que Paulo, que a mãe... porque a mãe permitiu que o pai levasse. Por Ele é conta pai, né? que estava essa mãe. O mundo machista, racista, sempre vai culpar a mãe, né? Então, muitas vezes, o filho preto, quando morre, a culpa é da mãe que não soube educar ele, porque ele estava no tráfico. Porque ele tava... Eu tenho muita agonia. Eu tenho muita agonia quando eu vejo aqueles vídeos dos juízes exibidos, eu odeio. Que ficam se exibindo ali com os meninos, né? E aí eles olham pra mim, agora a senhora vai cuidar, né? Tipo, é muito surreal, assim, né? Porque às vezes ela tem que botar comida dentro de casa, tem uma porção de outros filhos. Bora conversar? E quando eu falo que muitas vezes é tão entranhado na gente, que a gente se acha feio, a gente acha que o nosso cabelo... Olha o cabelo da Tulani e olha o meu cabelo, são diferentes. Né? Então, muitas vezes a criança com o cabelo da Tulani ou a criança com o meu cabelo quer ter um outro cabelo, né? As estruturas são diferentes, então o dela não faz o cacho, o meu eu quero crespo. É tão difícil mostrar que essa criança é linda do jeito que ela é, porque ela não tem referência. Né? E não visualiza isso, né? E não visualiza, e não tem, a gente não tinha referência e ela não tem uma referência hoje. Quando o Jamal diz que ele é feio, isso dói na gente, porque ele é lindo. Dói muito, Porque ele é lindo. E o Matheus, eu acho que eu fiz lavagem cerebral, né? Porque desde criança eu faço, ô negão lindo, ô negão lindo, ô negão lindo. Então, se algum dia alguém disser que ele não é, ele vai dizer, eu ouvi a vida toda que eu sou, né? Então, assim, a gente é um trabalho muito grande que a gente tem que fazer na cabeça dos nossos filhos. E entra em todas as nossas esferas, né? De nós negros, na nossa religião, na nossa estrutura física, na nossa imagem, na nossa profissão, né? Então, já é estipulado que negro tem qual a profissão que ele vai ter, né? Segurança, estivador, empregada doméstica, enfermeira quando não, né? E muitas vezes não enfermeira é o máximo, é o auge, né? Eu já participei de entrevista que a pessoa olhou na minha cara e falou, não, essa sala aqui é só para os farmacêuticos. E aí, nessa hora, você diz, sim, eu sei. E entra, né? Porque, tipo, eu já constrangi a pessoa, né? Mas por dentro, tu já entra desanimada. Porque qual é a probabilidade de eu conseguir uma vaga em que eu nem sou vista como farmacêutica, né? Como profissional da saúde. A Lili falou, relacionado à morte de Miguel, eu li um comentário de uma mulher que falou que a mãe e patroa são culpadas. A mãe não deveria levar o filho para o trabalho. Ela abraçou porque ainda não sabia dos detalhes. A irmã da Mirtes, a mãe, expulsou o casal do velório. A Regina colocou, a construção da culpa sobre os corpos pretos é legado escravagista. E como é, né, amiga? E como? E como é. Bora conversar?
A Fundação Palmares negou a existência de zumbi, né? A minha primeira preocupação foi, eu sou feminista, todo mundo sabe, a minha primeira preocupação foi, se zumbi não existiu, e Dandara, e Ecotirene. Porque se elas já são invisíveis, Se o homem... com a existência de zumbi, imagine se zumbi não existiu. Sem a existência, né? Então, assim... esse desgoverno não dá nem pra fazer comentários, né? Não tem como, porque é surreal, né? Eu vejo as coisas e falo, meu Deus, não tem como. Quando a gente diz, quando a gente não tem referência, aí, olha aí, novamente, né? Como é que a gente vai dar na escola a educação, falar de Zumbi dos Palmares, falar do Quilombo dos Palmares, se um ministério, se uma fundação que era em prol diz que não é, né? Então, assim, se já tem dificuldades dos professores fazerem isso, então é muito complicado como é que a gente educa as nossas crianças tendo referências aonde as referências são invisíveis, né? Onde a gente tem que esconder, ou que a gente tem que cavar, né? Porque o professor não dá em sala de aula, então nós temos que... Mas nós podemos dar, Tulani, mas e a mãe periférica? Né? E aí, como construir esses espaços, né? Porque agora a gente não tem a via de governo, a via normal, né? A gente tem que construir esses espaços por si só, né? De falar com esses jovens, né? O massa da gente criar nossos filhos com essas referências, que o Matheus, a gente tem umas trocas bem legais, sabe? Ele gosta de hip hop, eu gosto de samba. Né? E aí, um dia, a gente começou na frente do YouTube, nós dois na TV, a conversar e a trocar figurinhas. E aí eu disse a ele, olha, vai ter um evento de Cartola e eu vou tentar conseguir o ingresso para te levar. E ele disse, quem é Cartola, mãe? Então a gente passou uma tarde ouvindo as músicas de Cartola, vendo a poesia. Aí fui falar da onde ele viveu, como ele viveu, né? E aí depois ele disse, ó, naquele dia você fez sobre Cartola, eu vou te mostrar agora o que eu curto. E aí foi um dia de hip hop. Para quem tem filho, para quem tá aí, uma moça, a Sueli, que falou que para quem tem filho, entra no mundo deles, né? Escuta as músicas deles. E é sobre... E eu sempre... Acho que desde a época da Thaís eu já fazia muito isso. Eu assistia Malhação para conversar com a Thaís sobre coisas de menina, né? E com o Matheus a gente fala das letras das músicas, né? Do hip hop, do que ele escuta, e do Rashid, o que o Rashid faz, do hip hop. E a gente sempre está conversando sobre as letras, o que eles estão escrevendo, sobre a periferia, sobre a trajetória deles. Então, é um conselho que eu dou, porque é uma forma de a gente entrar em outros assuntos, primeiro falando dos assuntos que eles gostam, né? É muito importante. Uma coisa que eu conversei com a Kio aquele dia é que ele tinha que transformar esse medo que acuado, que eu expliquei pra ele, quando o bicho tá acuado, que tá com medo, o que ele faz? Ele ataca, mas não atacar no sentido de violência, mas atacar no sentido, o que eu vou fazer com esse medo, com essa raiva, né? Transformar esse medo, essa raiva em alguma coisa útil. E não deixar isso me adoecer, que eu acho que é muito importante, né? A população preta tá adoecendo, né? A pressão alta que é enorme entre a gente, depressão, tudo isso é adoecimento do medo que a gente fica culpado, que a gente não coloca para fora, né? Que nos é impedido. Que nos é impedido. E muitas vezes as pessoas nem têm tempo, né? Elas trabalham, saem de casa às 5 da manhã, pegam o busão, aí trabalham, sai às 6 da tarde, chega em casa às 8 da noite, ainda tem que cuidar de filho de casa, né? As mães pretas, né? E aí não dá tempo, né, de colocar isso para fora, né? É verdade, é verdade. Gente, tá chegando o finalzinho, ó. Ai, foi um prazer. Gostei que a minha primeira live foi assim, descontraída. E eu queria dizer para as pessoas que estão vendo aí o Ateliê Ambrosina pela primeira vez que a gente tem um canal no YouTube onde as nossas conversas viram podcasts. Tem alguns vídeos lá, segue a gente, né? Dá um like. Beijinhos. Te amo, tu.
Obrigada. Tchau, tchau, Sal. Muito obrigada também, viu, pelo convite. Tchau. Vai ter papo de boteco no isolamento, sim.